Você sente que existe amor em sua vida? Muitas mulheres negras sentem que em sua vida existe pouco ou nenhum amor. Essa é uma das nossas verdades privadas que raramente é discutida em público. Essa realidade é tão dolorosa que as mulheres negras raramente falam abertamente sobre isso. Mas aqui nesse vídeo eu gostaria que a gente discutisse um pouco sobre essa afirmação e falasse abertamente também um pouco sobre essa percepção de que as mulheres negras sentem que em sua vida existe pouco ou nenhum amor. O trecho que eu trouxe abrindo esse vídeo é de uma autora, teórica, intelectual, escritora, chamada Bell Hooks. Na verdade o nome dela é Gloria Jean Watkins, mas Bell Hooks é o pseudônimo, inspirado na sua avó Bell Blair Hooks, e que começa com as letras minúsculas mesmo, B e H minúsculo, e é utilizado dessa forma porque Bell Hooks compreendia que suas ideias elas precisavam estar em um estágio superior, né, a um individualismo ou um personalismo, né, sobre ela enquanto expositora. Então, as ideias estando acima do indivíduo, as suas formulações. Foi a sua voz de escritora. Bell Hooks ela escreveu cerca de 30 livros, inúmeros artigos acadêmicos, fez inúmeras palestras, era professora, documentários, enfim, foi uma brilhante intelectual. E que seus materiais, né, suas produções estão aí disponíveis para nós. E vai ser muito bacana poder compartilhar um pouco das ideias de Bell Hooks em Vivendo de Amor, que é o trecho desse texto, né, que eu trouxe no início do vídeo. Quando eu li Vivendo de Amor pela primeira vez, foi há uns bons anos atrás, eu acho que foi lá para 2016. E eu fiquei encantada com o texto na época, com a linguagem do texto, a forma acessível que ele vinha, as referências que ele fazia, né? Eu me senti numa conversa com uma amiga, numa conversa com alguém muito próximo, e Bell Hooks, ela tem esse jeito de escrever muito gostoso para quem lê, né? E que a gente vai se identificando também com as palavras dela. E aí, esse texto ele me tocou de uma forma muito sensível, profunda, porque também estava tratando sobre um tema universal, que é o amor, mas a partir da perspectiva de uma mulher negra, né, para outra mulher negra, sobre as mulheres negras, sobre essa vivência particular, íntima também. E eu lembro que na época eu também escrevi um texto, uns 2 anos depois, chamado Aos que Amam Mulheres Negras. Foi um texto publicado no portal Guelé 10. E quando esse texto chegou pra mim, eu só derramei ele na folha, sabe? De começar a escrever loucamente e se dar conta de que você não tá sozinha, né? Que tem algo te acompanhando e que aquela voz não é só sua. Então foi a história desse texto. Claro que ele reflete uma Carol de anos atrás, mas segue com ideias as quais eu acredito também, né? Apesar de ser uma outra pessoa, uma outra mulher hoje e ter uma outra forma de lidar com algumas questões, de compreender, mas a essência ali dele permanece. Quando os africanos eles foram sequestrados lá de suas terras, né, arrancados de África e levados para outros países, trazidos para o Brasil, inclusive levados para os Estados Unidos, que é a terra de Bell Hooks, foi um sequestro, de fato, né? Eles foram arrancados, foram tirados à força, foram levados enquanto mão de obra, enquanto mercadorias, coisas, né? Gente sem alma, e que no lugar onde eles estavam, no lugar onde eles chegavam para ser explorados, para serem utilizados, né, como mão de obra mesmo, para gerar riqueza para um outro grupo, era negado que exercessem sua própria cultura, sua espiritualidade. Então, teoricamente, eles tinham que esquecer todo o passado, né? Era isso que a colonização colocou: esqueça de onde você vem, esqueça de quem você é e vista essa roupa agora, essa roupa do colonizador, do catolicismo, né, naquela época, que foi utilizado dessa forma também de construir um sujeito, um homem que estivesse ali subordinado, né, a um outro homem, que servisse a um outro homem, a outro ser, para
gerar riqueza, para manter suas terras, manter também ali aquele status, aquele poder que ele tinha. Precisamos reconhecer que a opressão e a exploração distorcem a nossa capacidade de amar. Nós, pessoas negras, temos uma ferida, que é uma ferida muito profunda, uma ferida emocional, fruto do racismo sofrido. Imagine só, ser arrancado de sua terra, ser separado dos seus, então, filhos e pais que estavam em terras completamente diferentes e distantes, não tinha nenhum meio de comunicação mais fácil naquela época. Muito difícil, né? Era um meio muito limitado também, somente alguns grupos, e que levava anos e dias e meses, né, para poder chegar uma notícia até um outro local. Então, ter pessoas, os seus, levados para outros lugares e não ter notícia nenhuma por uma vida inteira, né? Só restar ali a saudade, aquela falta, ser impedido de exercer, né, aquilo que sempre foi seu, aquilo que há pouco tempo aquelas pessoas viviam. Um dia a dia, um cotidiano, uma forma de cozinhar, uma forma de conversar, uma forma de falar, uma forma de se expressar, uma forma de se relacionar. E foi muito brutal, né, a escravização. E essa brutalidade, ela deixou marcas muito profundas, marcas que persistem até hoje. Mesmo para um povo que foi brutalmente escravizado nos Estados Unidos e um povo que foi brutalmente escravizado no Brasil, tem muitas coisas em comum, né, dessas pessoas negras hoje sentirem que é preciso estar endurecido, enrijecido, que o que é mais fundamental na vida é a luta pela sobrevivência, que a gente tem que colocar essa expressão acima de todas as outras, né? Talvez você conheça uma história ou tenha na sua família alguém que tem uma dificuldade ali de demonstrar afeto, de abraçar, de beijar. Talvez tenham sido seus pais, seus avós, talvez também seja você mesmo, né? E é interessante olhar que não é uma coisa que é só uma dificuldade sua, pessoal, que é você que não sabe, que é o seu pai, sua mãe, sua avó, um tio, um primo, né, um amigo, um namorado ou namorada, que não saiba se expressar afetivamente. Claro que a pessoa tem a responsabilidade hoje, né, sobre como agir, mas as raízes são antigas, né, e essa forma de viver anos, séculos atrás, deixou marcas que levaram à reprodução da dominação, à reprodução da violência também no seio das famílias negras. Esse foi um legado da escravidão, causando um endurecimento, um enrijecimento. Fica muito difícil achar que o amor é uma possibilidade, que não é uma perda de tempo, porque lá atrás, amar podia colocar sua vida em risco, demonstrar esse afeto ali naquela ordem poderia colocar a sua vida em risco, mas existiam também espaços de resistência, espaços onde era seguro expressar o amor, era seguro se expressar afetivamente. E os quilombos foram esses espaços, esses lugares em que existia uma sociedade alternativa mesmo, né? Que era possível viver em liberdade, viver de uma forma que fazia muito mais sentido, que estava muito mais alinhada culturalmente, que se podia exercer a própria espiritualidade, enfim, as formas de se organizar ali em torno de uma terra, né, em torno de um território, de um espaço. E também a expressão do amor em espaços mais ditos privados, né? Não se pode expressar muito em público. E isso persiste até hoje, né? Algumas pessoas não gostam, né? Não se sentem à vontade com demonstrações públicas de afeto, ou também sentem que não pode deixar que outras pessoas percebam, né, que aquela ali é uma pessoa por quem você nutre afeto, porque isso também demonstraria uma fragilidade, né, uma vulnerabilidade. Imagine, amar, né, uma vulnerabilidade ali. Então, essa sobrevivência estava muitas vezes associada há anos atrás, e que persiste hoje, com essa capacidade de reprimir as emoções, de não demonstrar. Tem uma frase, uma manchete de um jornal que ficou muito conhecido durante anos, que foi no jornal do MNU, Movimento Negro Unido, em 1991,
que é reage à violência policial, beije sua preta em praça pública. É o trecho de uma poesia chamada Bandeira, de Landê Onalaue, que é um poeta soteropolitano, baiano, e que é trazida ainda hoje, né, muitas vezes, ficou marcado assim na história, como um ato de revolução, um ato de rebeldia, né? Beije sua preta em praça pública, né? Não deixe que a polícia reprima essa demonstração de afeto, reprima o povo negro existindo enquanto pessoa, né? Enquanto indivíduo. O amor precisa estar presente na vida de todas as mulheres negras, em todas as nossas casas. Eu acho fantástico quando o Bell Hooks traz isso, porque posiciona, né, o amor enquanto esse desejo de viver uma vida plena, que só é possível viver essa vida plena através do amor, através da compreensão de que amar facilita nossas vidas, não dificulta não. Receber amor, se sentir digna de receber amor, de compartilhar amor com outras pessoas, de se afirmar, se autoconhecer, é um caminho para prosperar enquanto pessoa. E é tão importante cuidar da saúde emocional de mulheres negras, tanto quanto a luta contra o racismo, contra o sexismo, né? E que a partir do momento que você aprende a se cuidar, a se olhar, né, a se amar, você também ensina outras pessoas a lidar melhor com suas dores. E aprender a lidar melhor com nossas dores torna a nossa vida mais leve. É nesse sentido também que você não precisa guardar sua dor, não precisa engolir seu choro. Você pode expressar, e existem espaços seguros para expressar também as suas emoções e repensar a sua relação com o amor. Talvez esse seja um momento ideal para isso. Já parou para pensar?